Oi, ahn, eu nem sei como começar, porque é a primeira vez que eu tô dando a cara na internet pra falar as coisas que eu converso comigo mesma, e de verdade eu converso comigo mesma. Eu gravo vídeos pra mim mesma, tipo, lembretes pra Raíssa do futuro. Só que sei lá, eu acho que eu deveria falar pra outras pessoas sobre as coisas que eu penso. Não é tão ruim, sério. Eu tenho umas brisas legais e dilemas internos, e eu dou alguns conselhos legais pra mim mesma, que talvez sirva pra vocês. O que eu quero conversar hoje é sobre uma coisa que nossa, eu nem me apresentei, né? Oi, meu nome é Raíssa. Hello! Gente, eu tenho 21 anos. Acho que vocês não querem saber disso, né? Vou logo ao assunto principal. Maluquice que aconteceu comigo agora, que é sobre entregar as coisas na mão de Deus. Eu falo muito que eu entrego as coisas na mão de Deus, mas quando eu literalmente preciso entregar as coisas na mão de Deus, é aí que eu peco. Sério. Quando foi agora, domingo, eu tô me preparando pra uma prova. E essa prova é muito difícil, tipo, é uma prova que me faz me sentir burra. E eu não sou burra. Só que eu juro pra vocês, eu me sinto muito burra fazendo essa prova, porque, tipo, eu faço. Aí quando eu vou fazer um exercício, tipo, a boa parte eu não consigo lembrar, sabe? Eu lembro, mas algumas coisas eu fico assim, sabe? Meio que falta. Então, é algo que me deixou mal, porque eu falei, gente, não é possível, né? Tipo, que eu não vou entender isso. E de verdade, eu não entendi. Eu vou fazer a prova essa semana, talvez. Seja tudo que Deus quiser, eu vou falar com vocês algo que ainda não aconteceu. Eu estou com fé sobre ela, sabe? Mas eu não tenho ainda a resposta. Vou falar abertamente. Eu vou fazer uma prova chamada CPA, que é uma prova do banco que eu trabalho. E essa prova é uma prova que pode literalmente me efetivar na área. E é uma área que eu gosto de trabalhar. Eu gosto da minha equipe, da minha agência, de todo mundo de lá. E eu queria muito, tipo, permanecer nesse trabalho. Só que pra mim permanecer, eu precisava ser efetivada. E ser efetivada, preciso da tal prova. E essa prova, ela é mais importante do que a prova da faculdade de cursinhos que eu fiz anteriormente, porque é uma prova que vai definir, tipo, a minha vida profissional, mais do que a vida acadêmica. E eu fiquei muito ansiosa quanto a isso, porque, sabe, a gente entrega uma expectativa. E eu tava, assim, absurdamente obcecada sobre passar nessa prova. Eu fiz ano passado e eu não passei. Aí eu fiz novamente e eu marquei pra fazer novamente e ela foi cancelada. Tipo, hoje de manhã eu falei, eu vou passar o dia inteiro estudando e eu vou estar muito preparada pra prova. Eu fiquei, tipo, hoje eu falei, hoje vai ser o dia que eu vou só estudar. E eu peguei e tava, tipo, aqui no sofá, literalmente de casa, estudando. E eu recebo um e-mail falando que a prova foi cancelada e eu vou ter que remarcar pra outro canto. Só que, tipo, o outro canto que eu preciso remarcar é pro interior de São Paulo, porque aqui na capital não tem. Só que antes de eu remarcar, eu tô assim, tipo, Deus, me explica se é pra mim remarcar ou não, porque eu falei pro senhor que eu quero que seja feita a sua vontade, mas agora que tá sendo feita a sua vontade, eu não sei o que eu quero. Tipo, eu tô com medo. E eu acho que é algo que a gente fala muito sobre. A gente fala nas nossas orações, tipo, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas quando a vontade dele é feita, a gente não quer que seja feita. E eu fiquei com medo quanto a isso, porque no domingo eu tava bem ansiosa, acho que eu mencionei. E eu orei pra Deus e falei, Deus, por favor, me ajuda a, tipo, tirar do meu coração essa prova, me ajuda a tirar do coração o impacto que ela vai ter na minha vida, me ajuda a colocar meus olhos só no Senhor. E Deus me deu um refresco no meu coração e falou pra mim, tipo, pra mim literalmente focar nele e deixar que vai ser feita a vontade dele. E eu fiquei muito de boa quanto a isso, porque a prova seria amanhã. Então, a vontade de Deus estava acontecendo pra amanhã. Então eu tava, tipo, tá acontecendo a vontade de Deus, mas eu tava achando que tava no meu controle. Só que agora não tá no meu controle. Literalmente não tá. Eu preciso remarcar a prova, talvez pra essa semana ainda, não sei se eu consigo, mas porque eu queria muito fazer esse mês, não esperar fazer em março. Então, eu preciso marcar ou essa semana ou na próxima. Então, gente, o que eu queria trazer é que até que ponto a gente deleita em Deus, sabe? Até que ponto a gente confia nele de verdade. Porque a gente diz ser cristão, a gente acredita em Deus e quando as coisas apertam, quando as coisas saem fora do nosso rumo, a gente pode até pecar contra Deus, sabe? Com nossas ações, com nossos pensamentos e com a ansiedade. Porque eu descobri recentemente que a ansiedade é um pecado. Não é um pecado, tipo, deliberado, mas é um pecado no qual você não acredita em Deus. Então, por que você é filho de Deus se você não acredita no seu pai? E no final, as coisas não estão no nosso controle. Tipo, nada está no nosso controle, só o presente. Tipo, esse momento agora está no meu controle. Esse microfone está no meu controle. Mas nada mais está no nosso controle. Então, como a gente se deleita em Deus, sabe? Como deixar Deus fazer as coisas? Eu falo isso perguntando porque eu também é uma pergunta pra mim. Também é algo que eu quero
me deleitar em Deus, é algo que eu quero entregar as coisas na mão de Deus, porque eu tenho um traço, assim, meio que tóxico de ser meio controladora. E não controladora do ponto ruim, até o meu entendimento, mas eu gosto das coisas que estejam tudo organizado, tudo certo, tudo bem feito. Então eu tenho horas que eu quero fazer. Só que até que ponto eu tô fazendo mais do que Deus deveria fazer, sabe? Então, esses dias eu tava lendo, esses dias não, ontem eu fiz um devocional e eu separei uma parte muito bonita. Nossa, eu rasguei minha folha. E eu separei uma parte muito bonita que fala sobre entregar as coisas na mão de Deus. Porque a ansiedade, quando a gente fica muito ansioso, a gente meio que tira o poder de Deus. Então, Deus fala na Bíblia mesmo que a gente não pode fazer isso. Tem uma parte que eu acho muito bonita, essa aqui que eu vou falar, é Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejamos vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Meu, sabe, tá na Bíblia que a gente precisa descansar em Deus, que a gente precisa colocar os nossos pedidos em orações e que seja feita a vontade de Deus. E por que a gente não faz isso, sabe? Eu me pego muito, ultimamente, deleitando isso em Deus. E outra parte que é muito bonita, que fala em Mateus 6, 25 por 27, eu acho, que é sobre a parte dos pássaros, que eles nem... Deixa eu ver. Os pássaros nem semeiam e nem guardam nada em celeiro, e por fim, Deus alimenta eles e dá o melhor pra vida deles. E por que não seria assim com a gente? E Deus vem me tocando, tipo assim, Deus me tocando muito referente a isso, porque tem horas que eu falo que eu entrego as coisas na mão de Deus, mas eu não entrego, sabe? Eu não tô tão, sabe, tão imersa no amor dele. E é algo que me deixou constrangida. Eu acho que essa prova pode ter sido um propósito de Deus pra que Deus me constrangeu, que Deus me constrangeu para que eu possa literalmente entender o amor dele por mim. Porque as coisas mais legais que aconteceram na minha vida, tipo, entrar no meu trabalho e entrar na faculdade, foi coisas que aconteceram no secreto, foi coisas que aconteceram entre eu e Deus e que eu coloquei na mão de Deus e eu parei de bitolar sobre, sabe? Bitolar o meu verbo sobre ficar pensando muito nas coisas. E quando foi ano passado, eu queria muito entrar na faculdade e eu queria muito entrar nesse trabalho. Exatamente no banco que eu estou, eu queria muito entrar. E eu não entrei por indicação, não entrei por nada. Foi literalmente a misericórdia de Deus. Eu orei e coloquei nas mãos de Deus e aconteceu. Então, eu acho que essa prova é outra coisa que Deus quer que eu coloque na mão dele e deleite. Porque muitas das vezes que eu fico obcecada pelas coisas, tipo assim, eu quero muito isso, eu penso muito naquela coisa, gente, a coisa corre de mim. Eu não sei se acontece com vocês, mas o negócio corre. É que existe muito uma psicologia, não sei, mas existe muitas teorias que falam que se você quer muito uma coisa, essa coisa acontece com você. Só que eu não sei se isso acontece quando você é cristão. Quando você é cristão, você precisa entregar as coisas na mão de Deus, porque tem que ser feita a vontade dele. Porque quando a vontade dele é feita, acontece no momento certo, na hora certa. E Deus tá me dando uma paz, tipo assim, bem grande referente a essa prova, porque eu tava tão ansiosa que eu não tava nem saindo de casa. Tipo, domingo. Domingo teve um rolê bem legal aqui perto de casa. E veio um cantor que eu gosto demais, ele tava cantando de graça, literalmente de graça, no parque do lado da minha casa, e eu não pude ir. E eu fiquei, meu Deus do céu, cara, tipo, eu vou ficar aqui estudando feito uma condenada, e eu não vou passar na prova. E Deus me deu um deleite, ele, literalmente, ele quer que a gente se esforce, ele quer que a gente se prepare, ele quer isso da gente, mas ele também quer que a gente deleite nele. Eu vou dar um exemplo, assim, igual na Bíblia que fala, referente às 3 virgens, acho que são as, não é 3 não, tá? Acho que são as virgens loucas e as virgens prudente. Eu não sei se são 3, né? Não vou mentir aqui. E a diferença entre elas é que algumas guardaram o azeite para acender a vela quando o noivo chegasse e as outras foram curtir a vida e não guardaram o azeite, então. Mas o que eu quero explicar é, tipo, que mesmo que aquelas que guardaram o azeite, elas foram prudentes porque elas estavam se preparando, mas não estava tão aflita quanto a chegada do noivo. Já as outras que eram loucas, elas foram curtir a vida e esqueceram de se preparar. No meu caso, eu queria muito ir sair pra fazer alguma coisa, mas não pra ficar louca, sabe? Mas pra curtir as coisas da vida e ao mesmo tempo me preparar. E eu acho que o que Deus quer trazer pra gente é que a gente não precisa ser 880, sabe? A gente precisa se preparar para as coisas da vida. Não tô falando agora da questão espiritual, mas tô falando das coisas da vida. A gente precisa se preparar pra entrar na faculdade, se preparar pra passar em um curso, pra entrar em um trabalho. A gente precisa se preparar.
mas também não ficar tão obstinada pelaquela coisa a ponto de não viver, entendeu? A ponto de ficar literalmente parada, esperando que a coisa, esperando que só com a tua mão as coisas vão alcançar. E não, a nossa força do nosso braço, ela não chega aos pés da força de Deus. Porque se a gente querer colocar nossa mão nos lugares, nossos pés em lugares que não for o lugar que Deus quer que a gente fique, a gente vai ficar triste, entendeu? A gente vai alcançar as coisas, mas não vai preencher o nosso coração. E muitas das vezes, quando a gente deixa que as coisas sejam feitas da vontade de Deus, as coisas preenchem o nosso coração. E isso a gente tem muito exemplo na nossa vida. Então, uma coisa que eu sinto, assim, que as próximas coisas que eu quero fazer na minha vida, eu quero que Deus venha primeiro. Eu quero que Deus coloque assim, fala, filha, vamos, me dá a mão que o papai vai te guiar. E eu quero muito que isso seja uma verdade pra mim. E que também seja uma verdade pra vocês, se for fazer sentido. Porque muitas das vezes a gente quer muito algo e a gente esquece de deixar que Deus, sabe? Que Deus tome conta. E quando ele toma conta, o negócio é muito mais, tipo, mais louco, mais da hora. Porque, tipo, ele tem controle do começo, meio e fim, do passado, do presente e do futuro. Tipo, ele sabe quem vai ser meus filhos, entendeu? E eu nem tenho namorado. Então, assim, é muito louco, porque Deus tem controle de tantas coisas e a gente fica, fica preocupado, sabe, em querer ter o controle de tudo. E é importante a gente planejar o futuro, tipo, planejar com a graça de Deus, tipo, pedir que Deus nos guie. E é importante que a gente tenha visão de futuro, porque ter visão de futuro é ter fé. Porque o futuro é coisas que não estão no nosso alcance, mas a gente tem fé que pode acontecer, fé que a gente vai estar naquele futuro. Mas eu tô sentindo, assim, que quando eu converso sobre isso, Deus vai me dando uma paz maior. Eu acho que conversar sobre assuntos que tá encabulosos dentro da gente é muito bom, porque assim a gente tira aquele anseio que tá tão grande, sabe? E eu tô me sentindo menos ansiosa do que eu estava agora há pouco, quando eu descobri que eu tinha que remarcar a prova. E E eu acho que é muito bom, sabe, entregar as coisas na mão de Deus. Eu acho que até aquela paz que excede o entendimento, ela é muito real, porque depois que algumas coisas aconteceram na minha vida, porque Deus quis e porque Deus preparou, mano, tipo, eu literalmente fico de boa, acontecendo várias coisas, eu tô, tipo, muito de boa. Eu não sinto mais tanto ansiosa quanto eu ficava antes. Só que agora a prova tava me pegando assim e me trazendo uma ansiedade que não era minha. Uma ansiedade que não era que o meu pai queria que eu sentisse, entendeu? Porque na Bíblia mesmo fala que o jugo de Deus é suave e o fardo dele é leve. Então, se o fardo dele é leve e eu sou filha dele, por que eu tô pegando um fardo pesado? Eu tô pegando esse fardo porque eu quero pegar, entendeu? Não porque Deus quer. Então, assim, no geral, eu queria muito falar sobre isso. É algo que, juro, quando eu pensei em fazer podcast, que eu pensei muito em fazer podcast só quando eu passasse na prova. Porque a gatona queria falar algo depois de ter passado pelo AUE. Mas Deus me fez sentir de falar agora, porque agora é que tá o BO, sabe? Tipo, a gente precisa falar das coisas quando elas estão ali quentinha, fervendo. Não esperar, tipo, ficar tudo gostoso. Porque se eu passar, eu vou ficar muito feliz. Mas se eu não passar, amém, entendeu? Eu vou ficar um pouquinho triste, né, paizinho? Mas assim, tipo, eu tenho que entender que as coisas são feitas no querer dele, não no meu. E eu acho que tipo, se deleitar no amor de Deus, se deleitar nas coisas que ele quer pra gente, as coisas mudam, sabe? Mano, é isso. Eu acho que eu falei bastante, mas eu falei que eu queria ter falado.